fazer um vlog, é o primeiro vlog que eu vou fazer na minha vida, então assim, dá um desconto. Então é o seguinte, esse é um vlog da minha visita por Córdoba, região de Andaluzia, que foi de dominação árabe durante 800 anos da Idade Média. Então as construções e o estilo da cidade remontam muito para essa época. Inclusive a mesquita, que é o ponto principal da cidade, é o ponto mais famoso, que foi construída para ser uma mesquita árabe e depois foi usada como catedral quando a cidade foi dominada pelos reis católicos. Eu fiz todo o meu roteiro sozinha, com base nesse mapa aqui. Foi o hostel que me deu e me indicou a maior parte dos pontos turísticos que eu fui. Comecei pela praça principal da cidade, que é chamada de Plaza de las Tendillas. Era um mercado medieval e agora tem essas barraquinhas com todo tipo de comida e souvenirs possíveis. Aqui na Espanha se encontra muitas frutas e castanhas para vender em feirinhas ou lojas mesmo. Pertinho da Praça das Tendilhas fica o Templo Romano de Córdoba. A Península Ibérica fez parte do Império Romano e esse templo aqui foi construído no século I d.C. Ele só foi descoberto nos anos 50 porque ele estava coberto de terra. Estou aqui no Templo Romano ali atrás, vejam bem. E como hoje é segunda-feira, eu não vou conseguir entrar em monumento nenhum, a não ser que eu fosse na mesquita, mas eu não quero pagar 10 euros para entrar nela, então eu vou amanhã de manhã. Então eu vou fazer um walk tour sozinha mesmo, que indicaram no mapa, para conhecer as ruas de Córdoba e os pátios, os jardins secretos. A cidade é bem pequena, dá pra fazer tudo a pé, eu tô fazendo tudo a pé, eu só vou depois outro dia num parque que tem, que é uns 5 km daqui, daí eu vou pegar um ônibus. Essa é a Plaza de la Corredera, ou seja, era uma arena de touradas. Ela é a única praça da Andaluzia, no sul da Espanha, com esse estilo, que se encontra muito no norte e no centro da Espanha. Córdoba é conhecida pelos seus jardins internos, tipo esse. Olha, aqui tem um daqueles pátios de jardins secretos de Córdoba. Ó, Pátio de minha abuela. Meu espanhol é sensacional, né? Eu sei. Mas agora eu vou atrás do ponto turístico principal da cidade, a Mesquita de Córdoba. Estamos chegando aqui. Tem esse portal que fica bem de frente para a ponte romana e a mesquita fica ali atrás. Eu vou até a ponte porque dizem que a vista é mais bonita de lá. Essa ponte também é da época do Império Romano e tem mais de 2000 anos. Ela fazia parte da Via Augusta, uma calçada romana que ligava a Espanha por 1.500 km ao longo do Mediterrâneo. Os romanos foram os primeiros a construir pontes de pedra e elas já duram há 20 séculos. E ali está a mesquita, uma construção gigantesca que eu vou mostrar por dentro depois. Essa é a fachada que fica logo atrás do portal e da ponte. Tô aqui no pátio da mesquita. Aparentemente para entrar aqui não se paga, só se paga para entrar lá dentro. Ele é bem bonito e tem muitas laranjeiras. A verdade é que tem laranjeiras na cidade toda. Elas foram plantadas no século XVIII e esse pátio é chamado de Pátio das Laranjeiras, mas em espanhol, né? Esse espaço aqui é bem tranquilo e gostoso para passar um tempo. Durante o domínio árabe era a praça principal da cidade. A arquitetura árabe tem muito desses arcos e água correndo pela cidade toda. Na cidade de Andaluzia tem muito dessas coisas de fontezinhas de água aqui para irrigar a cidade, porque como é uma região muito quente, essas correntezinhas servem, não sei como é o nome disso, serve para refrescar. Saindo da mesquita você encontra muitas lojinhas de souvenirs, temperos, chás e coisas da cultura tradicional do sul da Espanha. Tem uns restaurantes muito fofos e também umas lanchonetes bem legais. No sul da Espanha se encontra muito essas lojinhas de coisas naturais, temperos, chás e cremes. Eu adoro muito, queria levar um saquinho de cada. Bom dia, eu consegui acordar cedo para visitar a mesquita nas horas que ela é gratuita, mas eu estou atrasada. O hostel onde eu tô ficando fica bem pertinho da mesquita, então eu vou a pé mesmo. Tudo aqui eu tô fazendo a pé. Já tô chegando aqui na mesquita e já dá pra ver a torre. A cidade ainda tá acordando, as lojas estão todas fechadas. Eu vou entrar por essa porta aqui, eu não sei se é por essa porta que entra, mas eu vou tentar. A mesquita de Córdoba, a Catedral de Córdoba, foi construída no século X pelo reino islâmico, no auge dele. E quando foi reconquistada pelos cristãos,
conquistada, né, pelos cristãos, ela continuou sendo a catedral principal, só que agora é cristã. São tipo 900 arcos de pedra construídos e é lindo. E dá pra ver tipo o que foi acrescentado depois pelo cristão, pela parte cristã, e o que já tinha antes da parte islâmica. Pra entrar de graça, é só chegar aqui às 8h30 da manhã que você entra. Não precisa tipo pegar ingresso antes, não precisa fazer nada. Só chegar na fila, tem uma moça olhando as bolsas pra ver se você não tem mármore, vai matar alguém, e é isso. Cheguei. A iluminação aqui dentro é meio ruim, mas esse lugar é impressionante. A Mesquita de Córdoba é a construção islâmica mais importante do mundo ocidental. Ela começou a ser construída no século VIII e, nessa época, Córdoba era uma das cidades com mais pessoas do mundo. Depois, quando os reis católicos tomaram a cidade no século XIII, a mesquita foi parcialmente destruída, mas logo depois foi reconstruída e encaixaram aqui dentro uma catedral. Por isso é chamada de Mesquita Catedral de Córdoba. A Mesquita Catedral é uma mistura de culturas. Esse lugar é gigante. As centenas de arcos dão a impressão de um espaço que não acaba nunca. É mesmo muito grande. Aqui é a parte da catedral, que foi construída no meio da mesquita. Sem muita lógica, mas é bonita também. Vou aproveitar que eu acordei cedo pra fazer a walking tour aqui, que é de graça. E, quer dizer, tem que dar gorjeta no final, não é tão de graça assim. O ponto de encontro é aqui na Plaza de las Tendilhas, todos os dias às 10h30 da manhã. Tem uma guia que fala espanhol e a outra em inglês. O passeio dura 2h30 e passa pelos pontos principais da cidade, sem entrar em nenhum museu, é só na rua mesmo. E a guia turística vai explicando a história e as lendas de cada parte da cidade, passando pelos marcos romanos, judeus, árabes e cristãos. Ela indica também uma casa de banhos árabes que eu fico com muita vontade de experimentar, mas vai ter que ficar pra próxima. Eu voltei aqui pro hostel pra tirar uma foto e descansar um pouco, me arrumar, porque né, eu saí correndo de manhã, então vamos aproveitar pra mostrar um pouquinho do hostel pra vocês. Esse aqui é o espaço comum, tem um sofá, uns puffs e uma mesa ótima. E aqui em cima é o meu quarto. Esse daqui é o meu quarto, a minha cama é de baixo, é a mais bagunçada. Aqui tem os armários. Acender a luz. Tem os armários que você pode colocar um cadeado. O meu é esse daqui, ó. E aqui tem um banheiro. Tem um banheiro para cada quarto. Eu tô indo agora no Alcazar dos Reis Cristãos. O Alcazar é um castelo, na verdade é a palavra em árabe para castelo ou palácio. Durante o período visigodo, ou seja, por volta de 200 ou 300 d.C., já existia aqui uma fortaleza, mas o Alcazar atual foi erguido em sua maior parte durante o período cristão. Ele serviu de residência para Isabel de Castela e Fernando de Aragão, por volta de 1500. Mas o estilo islâmico permaneceu, mesmo tendo sido construído sob a ordem de reis católicos. O Alcazar foi o primeiro tribunal permanente da Inquisição espanhola. A Inquisição transformou boa parte da estrutura, inclusive os banhos árabes, em câmaras de tortura e interrogatório. O estilo mouro que for mantido pode ser visto nos jardins, com muita água corrente. As cidades no sul da Espanha, na região de Andaluzia, têm todos os sistemas de água corrente pela cidade. É uma estratégia para manter a temperatura mais amena durante o verão, porque aqui chega a 45 graus nos meses mais quentes, e o inverno não é tão frio assim. Os jardins do Alcazar são lindos, bem grandes e com estilos diferentes. Foi um dos possíveis sets para Dorne, de Game of Thrones, mas o escolhido final foi o Alcazar de Sevilha. Eu tô aqui esperando um ônibus pra Medina Zaharará, não sei. Eu comprei o bilhete ontem num quiosque da Praça das Tendilhas, de Las Tendilhas, e ele custa 9 euros e de volta. O ingresso lá é 1,5, eu acho, 1,50.
você tem que comprar no dia anterior. São 3 ônibus, eu acho que tem por dia, ou 4, não sei. Eu peguei o das 11h45 pra ir e pra voltar é às 3. São 10 minutos de ônibus e é bem pertinho. O ônibus deixou a gente aqui nesse estacionamento, daí tem que ir ali comprar o bilhete pra entrada do parque mesmo, naquele coisa branco lá. Depois o ônibus que sobe lá é aqui, ele tá incluído no preço. Olha esse lugar. Medina Azahara é uma cidade moura construída a 5 km de Córdoba, que durou somente 70 anos. Medina Azahara foi construída no século X por ordem do primeiro califa de Al-Andalus, como era chamado o Império Islâmico na Península Ibérica. Para os ideais culturais da época, todo califa deve fundar uma cidade, que simbolizaria o seu poder. A cidade foi atacada 70 anos depois, quando começou o colapso do califado na Espanha. Medina Azahara foi classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2018. Hoje é um sítio arqueológico, são só ruínas. O que vemos é apenas 10% da cidade, que é o que foi escavado até agora. Voltando para Córdoba. Agora eu tô aqui na parte mais antiga da cidade, eu vou mostrar pra vocês uma ruazinha que tem uma lenda urbana bizarra da Idade Média. Essa parte aqui é a parte que foi construída antes, da parte árabe principalmente. As casas são construídas com ruazinhas bem estreitas. Deixa eu mostrar. Ali. Ruazinhas bem estreitas, porque Córdoba é uma cidade muito quente, toda a região da Andaluzia é muito quente. Então, construindo as casas em ruelas estreitas, o sol não passava e não esquentava tanto. E essa ruazinha é chamada de Rua das Cabeças. Empolgante, né? Bem medieval. O que diz a lenda é que uma família nobre foi para um casamento em Salamanca. E eram 7 irmãos e o pai. E algum dos 7 irmãos cometeu um crime lá, e na volta ele veio pedir perdão pro rei. Mas o rei não concedeu perdão e matou os 7 filhos e prendeu o pai. E nesses arcos dessa ruelinha, o rei pendurou a cabeça dos filhos. E aqui na frente, nesse prédio aqui da frente, era uma prisão. E o pai ficou nessa prisão e ele era obrigado todos os dias a ver a cabeça dos filhos dele no arco. Nos arcos, no caso. E agora, pra terminar, esse é o meu último dia em Córdoba e eu tô aqui editando um vídeo no Starbucks. E eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, aquela coisa toda. Me acompanhem no Instagram, que é onde eu mais posto. E